Seguimos o Sport Center falando agora do Corinthians. Estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo, mas hoje ficamos sabendo que os jogadores estão com salários atrasados. Vamos às informações. O Corinthians atrasou os salários de janeiro de 2025 dos jogadores e da comissão técnica. O pagamento estava previsto para acontecer no 5º dia útil do mês, mas as quantias ainda não foram depositadas. A reportagem apurou com a diretoria do Corinthians que tudo será quitado entre sexta-feira e a próxima semana, junto com a antecipação dos direitos de imagem. Ainda segundo pessoas ouvidas pela ESPN, o atraso foi um problema isolado, por conta de fluxo de caixa neste começo de temporada. O empresário Juliano Bertolucci foi à justiça e moveu 5 processos contra o Timão, cobrando mais de 78 milhões de reais. Os valores incluem empréstimos feitos pelo empresário ao clube, intermediações de transferências e renovações de contratos de jogadores, além de juros e multas. Segundo apurou a ESPN, os processos movidos por Bertolucci foram feitos com conhecimento do Corinthians. O empresário é parceiro do clube e tem ótima relação com a diretoria. A ação teve como objetivo que o empresário pudesse entrar na lista de credores do RCE, Regime Centralizado de Execuções. Tá aí, então, o Corinthians agora com... Sport Center Tesouraria, tá no ar. Você esses dias deu dicas. Esses problemas eu não vou resolver. Eu, no máximo, ajudei o Santos a pular fora do Thiago Maia. Agora, o fluxo de caixa... O que já foi muito bom. Agora o pessoal do Inter está querendo conversar com você em relação a isso. Bom, continua com o Thiago Maia, pelo menos. Mas, Zupa, salário atrasado. Do dia 5 para a semana que vem também não é grandes coisas. Os salários vão ser pagos. Mas eu tenho certeza que, olhando ali aquele carinha que está atrás de você, ele deve estar pensando, como assim? Começou desse jeito? É desse jeito mesmo, como me falavam? O Depay não deve estar gostando. Mas vou tentar ser o mais realista possível. Esse caso do atraso do Corinthians, ele também me soa mais grave na manchete do que... Não grave, mas um problema a longo prazo, mais na manchete do que propriamente na notícia. É claro que o Corinthians não deve atrasar os seus salários e é claro que, dado o histórico recente do Corinthians e dados os intermináveis, os quase insolúveis problemas financeiros que o Corinthians tem, essa notícia ela assusta. Mas eu acho importante ressaltar que, dentro de muitos problemas que essa gestão tem, inclusive de ordem financeira em outros aspectos, inclusive de ordem policial, o Corinthians continua sendo um caso de polícia, com o caso Vaidbet, que a cada novidade assusta mais do que tranquiliza. Mas se tem algo que essa gestão tem se esforçado para fazer e fez de muito correto, foi o pagamento em dia. Então, assim, em 2024, em alguns dos meses, ou em muitos deles, essa gestão pagou, inclusive, antecipado. O que me leva a crer que esse atraso é também algo pontual, é também algo de fluxo de caixa de começo e de fim de ano. É preciso, claro, ficar de olho. Se isso for uma tendência novamente no Corinthians, como foi nas gestões anteriores, em todas as últimas gestões anteriores, isso, de fato, tem que ser um problema a ser pontuado, criticado, combatido e vai ser algo recorrente no dia a dia do Corinthians. Mas, dado o histórico desta gestão, eu vejo esse atraso ainda como algo pontual de fluxo de caixa a ser resolvido nos próximos dias. E imagino que os jogadores pensem da mesma forma. Vamos lembrar que esse grupo de jogadores, pela política de pagamento correta e antecipada de salários, foi um grupo de jogadores que saiu publicamente para defender o Augusto Melo nas semanas que antecederam a votação que não aconteceu do processo de impeachment. Então, é algo para se ficar de olho, mas eu ainda não vejo como um problema para a temporada, porque o Augusto Melo tem prezado pelo pagamento corretíssimo dos salários. Então, eu acredito mais no fluxo de caixa como um problema do que como algo que o Corinthians vai enfrentar ao longo da temporada. Pois é, começo de ano tem isso, né? Problema de fluxo de caixa, há muito tempo o pessoal em Natal, em Ano Novo, e aí vai dando esses problemas mesmo. O Flamengo, inclusive, falou que estava também com um problema de fluxo de caixa. André Kfouri, como é que você... É muito pouco tempo. O 5º dia útil, a gente está hoje, é dia 9. Né? 5º dia útil foi... dia 6, né? Dia 6 ou 7. É aquela história que é muito boleto nessa época do ano, né, Marcelo? Tem isso. Quem nunca, né? Daqui a pouco tem IPVA, boleto de material escolar, matrícula, rematrícula, né? Você não tem nada disso. A gente aqui... Os jogadores ficam ansiosos. Falando sério, não que eu estivesse brincando, eu estava relacionando com a vida pessoal e o que é o fluxo de caixa de um clube de futebol. No início do ano, talvez as entradas ainda não tenham acontecido
na medida que o clube precisa para honrar seus compromissos da maneira que está combinado com os jogadores. Eu ia falar exatamente nesse ponto que o Gustavo mencionou. O grupo foi levado a se manifestar publicamente, eu tenho certeza absoluta que foi isso, apoiando o presidente Augusto Melo na discussão sobre a votação de impeachment, que não aconteceu, mas o assunto não terminou ainda, né? O apoio dos jogadores, ele não precisa necessariamente ser comprado. Eu estaria insultando os jogadores do Corinthians se eu afirmasse isso. Mas ele precisa ser conquistado e mantido com essa correção. Com a questão de fazer o que está combinado em relação aos vencimentos dos jogadores. Se isso não acontecer, muito rapidamente o apoio vai por água abaixo, ele vai por algum buraco. E é difícil recuperar depois que esse processo começa. Por outro lado, não é novidade, né? Jogadores mais antigos do Corinthians, que trabalharam com gestões anteriores, não sei de cabeça exatamente quantos ainda há no elenco, mas certamente tem gente um pouco mais. Das gestões anteriores, basicamente o Romero. O Romero pode falar para os seus companheiros que nas gestões anteriores, de Duílio, de Andrés, de todo mundo que veio antes, nesse longo período do outro grupo político que perdeu o poder para o atual, os problemas de atraso de salário, direitos de imagem, todas essas questões de falta de pagamento eram recorrentes no Corinthians também. Muito bem, em relação ao que o Corinthians deve ao empresário, o Bertolucci, é muito dinheiro. O Corinthians vai ter de resolver esse problema, porque pode criar problemas muito maiores para o Timão, inclusive sendo impedido de contratar jogadores para a temporada. Por exemplo, quem começa o ano com problemas, né, financeiros em relação ao elenco é o Corinthians. A gente tem notícias hoje, está lá no GE. Globo, em relação aos salários do mês de janeiro, né? Porque os atletas já recebem a parte na carteira de trabalho, no 5º dia útil do mês de janeiro, e esse 5º dia útil chegou, o salário não caiu na conta dos jogadores, nem da comissão técnica, o que estava previsto. E até aqui, o Corinthians, que foi debate, né, da questão financeira durante a última temporada, principalmente no início do ano, depois pareceu que até teve mudança em relação ao patrocínio, mas enfim, conseguiu alguns patrocinadores e parecia, pelo menos do ponto de vista dos salários, conseguiu manter até o final do ano em dia com seus jogadores, com seu elenco e comissão técnica. Mas começa o ano e aí a explicação do Corinthians, inclusive antecipando os direitos de imagem, né, que é aquela parte fora da carteira de trabalho, que em geral é paga, na maioria dos clubes, né, no dia 20. E, segundo o Corinthians, na semana que vem vai quitar os salários e vai também antecipar, então, os direitos econômicos dos seus jogadores, do seu elenco, além de regularizar a situação da comissão técnica. Mas já é um começo. A representação do Corinthians foi nessa semana. Já fica, né, Alex, assim, embora eu tenho certeza que isso não influencia ali nos primeiros dias de trabalho dos jogadores, mas já é um ambiente assim, você já chega lá para trabalhar falando, pô, mas meu primeiro dia de trabalho, meu primeiro salário do ano, vocês já não pagaram no dia? Já fica, no mínimo, uma certa incerteza ali, né? Na verdade, assim, todo atraso ele causa incômodo para o trabalhador, queira ou não, né? É menos ruim, às vezes a gente vê isso no futebol, quando já se pagou pelo menos o 13º, suas férias, isso tudo está em dia. E atrasa realmente 3, 4, 5 dias, depende da maneira que essa comunicação é feita, para você falar assim, poxa vida, vamos começar o ano. Porque daí você faz uma reunião, projetando um monte de conquista, um monte de grandes objetivos para você alcançar. E de repente você já chega com algo que já começa assim atrasado. Se tiver tudo em dia até então, 3, 4 dias não é aquilo que aquele Deus nos acude. Não falando somente no Corinthians, mas acho que para qualquer empresa. Mas nunca é bom realmente você ver. Você sabe que você está num clube como o Corinthians, que naturalmente deve-se muito dinheiro, tem compromissos altíssimos, e esses compromissos daqui a pouco conseguem realmente te atrapalhar muito mais. E algum atraso financeiro, você fala, poxa vida, se bloqueia as contas de alguma maneira, como que eu vou receber? Então depende de que maneira que foi comunicado esse início de ano para esses atletas ali, para esses profissionais. E aí, quando a gente olha de maneira geral, né, as finanças do Corinthians, e aí eu não estou falando só desse fluxo de caixa, né, de pagamento de salário, que de fato funcionou até o final da temporada, mas há uma preocupação com as notícias que a gente vem acompanhando na última temporada em relação ao balanço financeiro, em relação às dívidas do clube, inclusive de algumas envolvendo direitos de jogadores que não foram quitados. O Corinthians teve risco de transfer ban na última temporada por pagamentos que não foram efetuados a outros clubes. Agora tem a notícia, está lá no GE. Globo, de mais uma dívida que foi parar na justiça, que é de um empresário do Juliano Bertolucci, um dos principais empresários de jogadores brasileiros e internacionais
está lá no GE. Globo cobrando dívidas do Corinthians no valor de 78 milhões de reais, aí, destrinchados todas as dívidas que ele cobra na justiça e diz que deveria receber do Corinthians, 43 Além milhões. de empréstimos feitos ao clube. Exato, não só envolvendo direitos de jogadores, contratos, né, em que geralmente o empresário tem a sua parcela, claro, é o trabalho dele, mas também empréstimos feitos ao clube. Mais um, né, Mansur, porque a gente acompanhou ao longo da última temporada justamente essas questões para o Corinthians de dívidas com jogadores, com empresários, com a questão financeira, o balanço apontando uma dívida que é cada vez mais crescente, que a gente não vê apontamento de soluções, né? Assim, eu sempre fui bastante crítico em relação à forma como o Corinthians operou em muitos momentos, especialmente ao longo da temporada passada, a questão das contratações, embora ele não tenha feito nada fora da regra, porque o Brasil não tem regra, então ele não descumpriu nenhum regulamento do futebol brasileiro. Só acho que, por vezes, você ter no mesmo campeonato quem é exemplar no cumprimento das suas obrigações e quem descumpre uma parte imensa delas, você torna a disputa desequilibrada por natureza. Essa é uma argumentação que eu acho que devia ser o ponto principal de uma discussão sobre regulação no Brasil. Acho que são duas discussões distintas. Esse atraso assim, de 3, 4 dias, questão de fluxo de caixa, isso eventualmente ocorre em diversos... Está certo? Claro que não está. O dia do salário, o dia do pagamento precisa ser sagrado, o trabalhador tem direito a receber. Eventualmente acontece e aparentemente tem já uma previsão de correção. Acho que a discussão maior do Corinthians está muito mais ligada ao painel que a gente viu agora do que isso. O Corinthians trabalha com uma pressão gigantesca de um endividamento altíssimo, que tem a ver com a questão do estádio, mas tem a ver com anos de uma operação, também de uma operação no futebol descontrolada e muito acima das possibilidades, com muitos compromissos não cumpridos. Os valores que envolvem as ações que alguns agentes hoje têm na justiça, aliás, e isso é importante dizer também, que esse é um ano um pouco diferente, que pode ser crucial nessa questão do Corinthians. Muitos desses agentes também estão indo à justiça não exatamente porque nesse momento chegaram a um ponto sem retorno do litígio com o clube. É porque o Corinthians conseguiu entrar no regime centralizado de execuções. Então, você junta todas as cobranças de dívidas e uma forma de você se colocar nesta fila, nessa lista de credores que vão estar dentro desse regime de execuções, onde você apresenta, o Corinthians tem 60 dias a contar de dezembro passado para apresentar um plano de pagamento desse montante, que é imenso, bilionário de dívidas, ele precisa apresentar um plano de pagamento e precisa cumprir a risca, porque aí as sanções são gravíssimas ao clube. Então, muitos desses agentes, até mesmo nas conversas com o clube, entendem que, ingressando na justiça, eles passam a fazer parte dessa massa de débitos, de credores, esse concurso de credores para estarem aptos a receberem através desse regime. Então, é sempre bom fazer esse esclarecimento. Agora, esse é um ano importante. O Corinthians, além de lidar com uma pressão de uma dívida enorme, que o serviço da dívida consome parte importante das receitas. O Corinthians conseguiu aumentar suas receitas de maneira importante, mas ele continua operando no futebol num nível de gasto muito alto, com um endividamento altíssimo e com diversas obrigações de um passado mais longínquo e mais recente não cumpridas. E é essa que é a grande crítica que é feita.